Apocalipse. E João agora ele está na ilha de Pátimos, ali no mar Mediterrâneo, e a história vai nos contar a tradição que um imperador por nome Domiciano, que era da época de João, a história nos conta que esse imperador, ele era muito ruim, e ele forçava as pessoas a adorar ele com incenso, e ele tenta fazer que João faça assim também, adora ele com incenso. E João, que é o escritor do livro do Apocalipse, conta a história que não adorou este rei. E quando ele não adora esse imperador, melhor dizendo, o coração do imperador se encheu de ódio, tamanho que ele enche um caldeirão, segundo a tradição, de óleo quente, fervendo. Ali naquele momento o óleo já estava borbulhando, e quando joga João dentro desse caldeirão, a tradição vai nos informar que João ele sai ileso. João não tem uma bolha dali daquele óleo quente. João ele sai sãozinho do jeito que ele havia entrado. Já não bastasse isso, a história ainda vai nos informar que aquilo causa então em Domiciano uma raiva muito grande. E agora alguns cerca João e diz que vai matá-lo à espada. Então Domiciano diz: olha, se já um tacho fervendo, um caldeirão fervendo, não deu conta desse homem, então uma espada, para que espada? Se colocar a espada em João, a espada quebra, não vai dar certo também com espada. Eu tenho uma ideia melhor, vamos levar esse homem para uma ilha por nome Pátimos. Certamente lá ele morre isolado, ou uma cobra pica ele, alguma coisa de ruim acontece com esse tal de João. Lá ele vai ser abandonado em alguma caverna. E quando nós olhamos para o primeiro capítulo, ainda do livro do Apocalipse, mais precisamente no verso de número 9, a história vai nos informar que Deus, ele se revela a João na ilha de Pátimos. E quando ele se revela a João na ilha de Pátimos, ele se revela por dois motivos. Quantos motivos eu disse? E nesses dois motivos, o primeiro é pela palavra, e o segundo é pelo testemunho. A história ainda nos informa, porque ele faz questão de falar o motivo que ele é lançado lá na ilha de Pátimos. Talvez você não saiba, mas não havia só João na ilha de Pátimos. Quando a história vai nos dizer, até uns hinos dizem, isolado na ilha de Pátimos. Mas se olharmos para a história, se olharmos para a tradição, vamos entender que João não estava totalmente solitário naquele lugar, porque todos que eram levados para lá, segundo a história, eles tinham que carregar na sua parte frontal ou nas costas um nome, a causa, o motivo e a razão que eles estavam naquela ilha, porque era uma ilha destinada a criminosos. E já que era uma ilha destinada a criminosos, eles tinham que falar que crime João cometeu. E nessa hora eu acho lindo, porque João andava pela ilha de Pátimos com a escrita, talvez na fronte, talvez nas costas, e estava escrito desse jeito: eu estou aqui por causa da palavra. Aleluia, glória a Deus. Este é o meu crime. Se era crime falar a palavra, eu cometi esse crime. Se era crime eu falar que Jesus é bom, eu cometi esse crime. Então o crime que João estava na ilha de Pátimos é esse. E eu acho lindo, irmãos, sabe por quê? Porque o Senhor, ele permite que João está lá naquela ilha. E alguns estudiosos afirmam isso. João não foi para a ilha de Pátimos para receber o Apocalipse. João não sabia que Deus iria aproveitar aquele momento de provação, aquele momento de luta, aquele momento de afronta, para revelar os seus mistérios a João. E quando eu falo isso, eu já tenho que profetizar para alguém que entrou aqui nessa noite. Nos momentos mais difíceis é quando Deus se revela.
nos momentos mais complicados da tua história, é quando Deus se revela. Quando você já está querendo jogar a toalha, é quando Deus se revela. Quando você está querendo dizer, para mim já chega, é quando Deus se revela. Glorificado é o nome do Senhor. Pois bem, eu apresentando a você, porque ele foi para a ilha, quem escreveu o livro, porque ele escreveu o livro, e qual foi ali, irmãos, a situação que ele escreveu esse livro, os bastidores deste livro. Eu preciso aqui nessa noite te confrontar com algumas coisas neste lugar. O tema é capítulo 22, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós, irmãos, assembleianos, a maioria que está aqui é assembleiano e pentecostal, como somos, a maioria, irmãos, eu digo a maioria mesmo, ainda não tem um desejo grande de ler esse livro do Apocalipse. Alguns têm medo do livro do Apocalipse, por causa das coisas que fala, por causa da forma que fala. Alguns preferem ler um salmo talvez é mais palatável ali aos ouvidos, é mais fácil a compreensão, e só fala de vitória. Deixa eu te dizer, tem alguém que carrega até aquelas caixinhas de versículo, e vai tirando o versículo. Irmão, você já percebeu que só tem versículo de vitória ali? Ninguém faz uma caixinha de supapo, ninguém faz uma caixinha de verdade, ninguém fala uma caixinha que põe o dedo no teu nariz e fala aquilo que você precisa mudar. Me perdoe a minha sinceridade, mas quem tem isso em casa, isso é horóscopo gospel. Quem tem isso, pregador, você ficou louco? Não, isso é horóscopo. Você está procurando só uma palavra de vitória. Quando muito tu vai lá nos temperamentos para tentar buscar algo que só te favorece. Deixa eu te dizer, a Bíblia não anda desse jeito. Jesus não escreveu a Bíblia, não mandou homens como João escrever a Bíblia para agradar determinados grupos, determinado tipo de pessoa. Não, irmão, a Bíblia é Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. E nessa noite eu preciso te confrontar. Eu estava pensando antes de vir para cá, nessa noite, irmãos, e se Jesus dissesse, e se Jesus falasse que ele viria amanhã, o que você faria? Porque o versículo fala de volta. Então, se hoje você veio aqui, recebeu uma chave de carro, de casa, tu veio no culto errado, meu filho. Tu viu o tema lá bem grande, e eu só gosto de pregar no tema. O Senhor me chamou para pregar no tema. Então, se apertar um pouco aí, você vai cobrar do líder que escolheu o tema. Tu vais cobrar de quem orou para escolher o tema, porque eu só sei pregar em tema. Então eu vou pregar em tema. Então tu já sabe que nós vamos apanhar todo mundo junto aqui hoje. Aleluia. Você sabe que nós vamos entrar no coro. Oh, mas nesse dia frio, eu devia ter ficado em casa assistindo uma partida de futebol. Ah, então tu errou o culto. Você podia ficar lá comendo uma canjicada, uma canjiquinha, um arroz doce, uma feijoada. Deu até fome que eu vi daqui. Mas nós vamos apanhar todo mundo junto aqui, irmão. Tem uma palavra tão linda aí usada, muito famosa, muito usada, que é compartilhar. Vamos compartilhar aqui um coro santo com todo mundo. Louvado seja Deus. Oh, maravilha, que coisa linda é Jesus. Mas volto lá, se Jesus viesse amanhã, ele te desse um prazo, eu vou vir amanhã, eu vou vir sábado, o que você faria? Com certeza você ajustaria tudo que estivesse errado na sua vida. Você talvez pediria perdão para alguém que você deveria pedir. Você iria, irmãos, parar de cometer o pecado que você sabe que te tiraria do céu. Certamente também você pararia com isso. Mas na verdade, irmãos, nós não deveríamos ficar assustados com isso, que ele viesse ainda hoje, ou que ele viesse amanhã. Na verdade, eu e você deveríamos estar com as malas prontas. Eu vou repetir de novo. Eu e você não deveríamos ficar assustados se ele vem hoje ou se ele vem amanhã. Na verdade, eu e você deveríamos estar com as malas prontas. Porque não é de hoje que estão falando que ele vai voltar. Não é de hoje que Deus está usando pessoas falando que ele vai voltar. Aleluia!
Deus. Então eu e você deveríamos estar com as malas prontas, de coração pronto. Na verdade, às vezes, nós vivemos como aquelas virgens loucas, desprezando a hora e o tempo. De uma maneira, irmãos, nós envolvemos com nós mesmos. E de uma maneira ou outra, nós estamos, irmãos, atrapalhados. E não estamos aguardando verdadeiramente a volta daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Talvez você não entenda nessa noite, mas eu creio que entende. O cerco está se fechando. Você não percebeu que o cerco está se fechando? Deixa eu fazer uma pergunta. O que fica melhor? Eu falar mais perto do microfone ou mais longe? Mais longe, irmãos? Mais perto? Aleluia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O cerco está se fechando, mas isso não é novidade, você sabe disso. Jesus já ensinava a olharmos para a profecia do profeta Daniel acerca dos acontecimentos dos últimos dias. Em Daniel, capítulo 12 e verso 1, vai dizer que haveria um tempo de angústia. Mas um tempo de angústia simples, pastor? Não. A Bíblia diz lá que é um tempo de angústia que nunca houve desde que quando houve nação, ou seja, desde quando foi instituído as nações, nunca houve tamanha angústia como nestes dias, diz o texto. Preste atenção, se eu estou falando bobeira, nenhuma outra geração é mais depressiva do que a nossa. Se você quiser me questionar, mas vai questionar só depois do culto, viu? Só lá fora, aleluia. Nenhuma outra geração é mais depressiva do que a nossa. Nenhuma outra geração é mais suicida do que a nossa. Nenhuma outra. Você nunca viu falar dos irmãos, quantos consultórios estão lotados da psicologia, e quanto, irmãos, os psiquiatras estão atendendo pessoas, mas nunca houve, irmãos, uma geração tão depressiva e tão suicida como essa. As pessoas estão dando cabo na vida, irmãos, de uma maneira tão simples. Somente quando há um processo, somente quando passa por uma prova, já quer livrar daquela situação, dando cabo na própria vida. Esses dias, em rede nacional, foi transmitido uma mulher de uma cidade vizinha aqui, ainda de Minas Gerais, lá de Guaxupé. Ela perdeu a casa no Tigrinho e se matou. E já vai o alerta aí, crente jogando Tigrinho. Se Jesus voltar na hora que você está jogando, não era para mexer, não era para mexer nisso, né? Eu esqueci, desculpa, não era para mexer. Vou falar, crente jogando Tigrinho não sobe. Crente jogando Tigrinho, se Jesus voltar, irmão, Tigrinho, Mega Sena, é tudo a mesma coisa, querido. É jogo de azar. E se ele voltar, e se você estiver jogando, irmão, Jesus, ai, aleluia. Mas vamos lá. Nunca houve tanta frieza, tanta falta de amor, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24 e no verso de número 12: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, diz o texto. Vivendo uma sociedade fria, onde as pessoas se tornaram egoístas, presunçosas, soberbas, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que nos últimos dias haveriam dias ou tempos trabalhosos. É o que Paulo escreve a Timóteo. Por que haveria dias trabalhosos, pastor? Eu vou te explicar. Por causa desse tipo de pessoa, haveria dias trabalhosos. Quais são esses tipos de pessoa? Paulo começa a listar, irmãos, ali: avarentos, desobedientes a pai e mães, profano, irreconciliáveis, sem amor de um para com o outro, sem aparência de piedade, mas negando a eficácia destas pessoas, afasta-te dela. O apóstolo Paulo vai dizer:
e algumas outras coisas que têm acontecido. Antes de partir para o verso 7, porventura, irmãos, não está nas nossas vistas tudo isso que eu estou dizendo, essa situação, essa depressão, esse suicídio. O mundo está tomando um rumo, e principalmente os crentes também. Então, sinais evidentes da volta de Cristo. Nós estamos vendo um crescimento, irmãos, acelerado dos falsos profetas no nosso meio. Nós estamos vendo, e o falso profeta não é somente aquele que entrega a profecia que não é de Deus, porque um profeta ele não é conhecido pelo número de profecias que ele entrega. Um profeta é conhecido pelo cumprimento das profecias que ele entrega. E isso muda tudo, irmãos. Louvado seja Deus. Mas estamos, irmãos, vivendo um tempo onde homens, usando até mesmo a igreja só para tomar dinheiro do povo. Tem culto, irmãos, que começa falando de dinheiro e termina falando de dinheiro. O púlpito é um lugar que foi feito para pregar a palavra, porque a palavra liberta, a palavra salva, a palavra limpa, a palavra, irmãos, que faz o mover. Só a irmã que levantou a mão, e quando uma pessoa só levanta a mão, eu tenho que repetir de novo. Irmãos, é a palavra que liberta, é a palavra que sara, é a palavra que limpa, é a palavra que muda a história do crente na terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Mas quando nós chegamos nesse último livro da Bíblia, aleluia, e no último capítulo do último livro da Bíblia, nós analisamos algumas coisas. Quando nós olhamos já no verso 1 do capítulo 22, que foi lido aqui hoje, a Bíblia ali já começa a falar sobre purificação. Porque a Bíblia diz assim: me mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Deixa eu te explicar uma coisa antes de partir para o verso 2. Deus aqui está revelando para João como era o céu. Não, você não entendeu. Deus aqui está revelando para João no capítulo 2 como é o céu. Ele está mostrando algumas coisas. Ele fala, olha, e mostrou-me. Quem mostrou, irmão? Deus. Um rio puro da água da vida, claro como cristal. Ele procedia da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Deus já está falando para João: João, aqui não tem água turva não. João, aqui não tem embaraço, João. João, aqui o negócio é as claras. João, aqui não tem sombra de dúvida e nem variação, João. Aqui, João, o negócio funciona desse jeito. Aleluia. Por isso que existe parâmetro e padrão para vir para cá. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas ele continua. No verso 2, ele fala para João que lá também é um lugar de cura. Porque lá, além de não entrar pecado, lá não entra enfermidade. Lá no verso 2 ele vai dizer: no meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ele estava dizendo para João: João, aqui é um lugar que a cura, ela sempre está. Aqui, João, enfermidade não entra. Aqui, João, doença fica pelo lado de fora. Aqui, João, não tem enfermidade, João. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas ele disse mais para João: João, aí na terra tem maldição. Mas o verso 3 ele vai dizer: ali nunca haverá maldição. Tem maldição aqui, lá não há maldição. Lá não há maldição. Aleluia. Ali não haverá maldição contra alguém. Aleluia. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aí quando ele passa para o versículo 4, querendo chegar no 7, ele fala sobre a identidade. Ele está explicando para João, quem está me entendendo, diga amém.
Quando ele está explicando para João, olha João, quem vir para cá tem identidade. Porque o verso 4 ele diz, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Eu vou repetir de novo. E verão o seu rosto, e na sua testa, lugar que todo mundo vê, irmão, estará o seu nome. Sabe o que Deus estava falando para João? Aleluia. Aqui você tem uma identidade. Aleluia. Teremos identidade, sabe do que? De filho de Deus. Nós teremos identidade, sabe do que? De servos do Altíssimo. Eu vou repetir a identidade de novo. Lá no céu, nós temos identidade de filho de Deus e de servos do Altíssimo. Oh glória, louvado seja Deus, aleluia. E ele continua, aí no 5, ele fala sobre reinar eternamente com ele. Aí no 5 ele diz, e ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus alumia, e reinarão para todo sempre. Sabe quando a voz da verdade diz, não haverá mais noite ali? Eles estavam se referindo ao versículo 5 do capítulo 22 do Apocalipse. Ele diz, ainda que não haverá mais noite, não precisará de lâmpada, nem de luz do sol, mas o Senhor, eu vou repetir, o Senhor, uma meia dúzia já entendeu aí, mas o Senhor é quem vai iluminar, porque a Bíblia diz no verso 16, eu, Senhor Jesus, enviei o meu anjo para testificar dessas coisas na igreja, porque eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Lá tem luz própria. No céu tem luz própria. No céu não precisa de sol. No céu não precisa de lamparina. No céu não precisa de nenhuma iluminação. Aleluia. Porque o próprio Deus é a iluminação do lugar. Oh, glória a Deus. O verso 6, ele fala o que vai acontecer sobre a terra. O verso 6 ele diz, e disse-me, estas são as palavras que são fiéis e verdadeiras, aleluia, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E há de convir comigo que já está acontecendo. Você há de concordar comigo que já tem coisa acontecendo. Já tem coisa acontecendo nas ruas. Já tem coisa acontecendo nas faculdades. Já tem coisa acontecendo nas igrejas. Já tem coisa acontecendo em todo lugar que você imagina. Então ele já está dizendo e já estava acontecendo. E quando chego agora no verso de número 7, que foi escolhido como tema desse congresso, ele diz, eis que cedo venho. Algumas versões diz, eis que presto venho, que é a mesma coisa de cedo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro. Eu acho lindo quando ele diz isso. Ele fala que está vindo, ele fala que vem vindo cedo. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos e temos o nosso discernimento e falamos, Paulo já falava que ele vinha e não veio até hoje. Os discípulos falavam que ele vinha e ele não veio até hoje. Os profetas diziam que ele vinha e nós estamos esperando até hoje. Parece que está demorando, mas entenda uma coisa, essa demora aos teus olhos, ela tem um nome. Essa demora aos teus olhos, ela se chama oportunidade. Eu vou repetir de novo, essa demora aos teus olhos, ela se chama oportunidade. É oportunidade que você venha se consertar,
É oportunidade que você venha viver a verdade. É oportunidade que você venha fazer tudo aquilo que o Senhor quer. É oportunidade que você venha entrar no eixo. É oportunidade de você largar os seus vícios. É oportunidade de você deixar o teu pecado de estimação. É oportunidade de você se converter verdadeiramente ao Senhor, ao Rei da Glória. Ele não está demorando, Ele está te dando oportunidade. Quem acredita, irmãos, que isso é oportunidade, Ele está vindo, Ele vem, Ele está vindo, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu estou ouvindo barulho de adorador aí, entendendo que Ele vem. Eu estou ouvindo barulho de crente dando glória, dizendo que Ele vem. Puyandoqueté, adarabassuia de canda adaragácia. Aleluia, 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 aleluia. É muito bom pregar numa igreja ensinada, que você fala do céu, eles dão glória. Você fala da vinda de Jesus, eles dão glória. Pela misericórdia eu tenho pregado por aí, irmão, se falar da volta de Jesus, o crente fecha a cara. Se falar que Jesus está voltando, ele cruza o braço. Se falar que Jesus tem irmão, ele não quer saber. Ele não quer saber. Tem um hino que eu gosto muito, não foi cantado aqui hoje. O hino diz assim, eu não sou cantor, se eu abrir a boca você vai sair correndo. Mas o hino fala assim: porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Aleluia. Já não se falam mais sobre santificação, já não prega mais sobre santificação. Aleluia. Irmão, eu vou falar tudo, irmão, que eu não sei a próxima vez que eu vou voltar aqui. É campanha para trocar de carro, é campanha para comprar casa, é campanha, irmão, mas eu nunca vi ninguém fazendo uma campanha. Eu vou fazer uma campanha para ficar mais crente. Eu vou fazer uma campanha para largar os meus pecados. Eu vou fazer uma campanha porque eu quero morar no céu. Mas é só dinheiro envolvido, é só coisas materiais envolvidas. E quando eu digo isso, eu falo com conhecimento de causa. Existem dois problemas. Quantos problemas existem? Há um problema com quem ouve, é claro, que só quer ouvir coisa boa. Mas também há um problema com quem prega, porque só prega a palavra de vitória, aleluia. E eu posso me incluir nisso, irmãos, aleluia. Por isso que eu tenho que falar a verdade. Existe um grupo, não são a maioria de forma alguma, mas só prega vitória, só fala de milagre, só fala de porta aberta. Irmão, ele anda com molho de chave. Cuidado com esses crentes, com esses pregadores que só andam com molho de chave. Uma hora você pegar uma chave e pegar a chave do inferno no meio do molho de chave. Mas deixa eu te informar uma coisa: nós temos que continuar pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus nua e crua como ela é. Eu vou te dar um sorriso para você ver que não é nada pessoal, é só a palavra. Urabaçuqueté, Camando Iedécia. Depois você puxa o paletó de quem escolheu o tema, irmão. Depois, agora não, agora é hora de ouvir. Agora é hora de comer a lararrácia. E não vem com essa conversinha não, que essa palavra é para quem não veio hoje. Ah, fulano ficou em casa de vida. Não, irmão, Deus não serve comida esquentada para ninguém. Aleluia. A comida de Deus é à la carte, é self-service. É ali, é prontinho, é quentinho. E deixa eu te informar uma coisa: não briga comigo não. Eu sou apenas garçom. Se for brigar, briga com o cozinheiro. O cozinheiro está lá no andar de cima. Eu só estou entregando aquilo que já estava pronto. Ei, pai, canto, dadararrácia. Cuiandorebai, canta, darabai. Eriandarabassuia. Eu estou ouvindo barulho de adorador aqui. Eu estou ouvindo barulho de quem dá glória. Eu estou ouvindo barulho de quem glorifica. Eu estou ouvindo barulho de quem quer morar no céu. Eu estou ouvindo barulho daquele que não tem casa própria aqui, mas Deus sabe que lá no céu tem morada preparada para ele. Ele quer te levar para o céu. Bênção material é consequência. O que está preparado para você é
céu. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas. Casa ele chama de coisa, carro ele chama de coisa, dinheiro ele chama de coisa. Irmãos, o que está preparado para você é céu. Eu estou sentindo graça dele aqui. Eu estou sentindo a virtude dele aqui. Eu estou sentindo a virtude dele. Eu estou sentindo a graça dele. Ele vai vir, irmão. E quando ele vier, não haverá mais oportunidade. A oportunidade está aberta agora. Quando ele vier, não vai haver mais a graça. A dispensação da graça é agora. Arabacanda darabai. Diante dessa palavra, irmãos, aleluia, nós temos que perguntar: você está preparado para a volta dele? Arácia. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você está preparado para a volta dele? Arabácia. Pergunta para o outro do outro lado: você está pronto para a volta dele? Adarabassuia. Ele pode voltar hoje? Ele pode. Ele pode voltar hoje. E se você não casar, jovem? E se não der tempo de você casar, ele pode voltar. E se você não der tempo de sair do aluguel, irmão, ele pode voltar. E se não der tempo de você trocar o carro, ele pode voltar. E se não der tempo de você fazer aquela viagem que você já está pagando em 36 vezes, ele pode voltar. Arai, adaravassui, decanta, adara. Porque ele não vai te perguntar se ele pode voltar. Ele vai voltar e pronto. Oh, decanda, arábia, sé. E andaravassuia. Alarabacanda, daragacérgia. Aleluia. Mas Malaquias, o irmão vai me ajudar aí. Malaquias, capítulo 3 e verso 1. Eu acho lindo, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. O irmão vai estar procurando lá. Malaquias, capítulo 3 e verso 1. A Bíblia vai nos dizer assim. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Está achando aí? Malaquias, capítulo 3 e verso 1. Por gentileza. Aleluia. Malaquias, capítulo 3 e verso 1. Oh, glória. Louvado seja Deus. Acho. Aleluia. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Segura. 2 pontos. Ponto e vírgula, melhor dizendo. Para você prestar atenção no que foi dito. Aleluia. Esse mensageiro aí é João Batista. Ei, Cedéria, Adarabassuia. Não é o João que escreveu o livro, esse é João Batista. Aleluia. Eis que envio o meu mensageiro. Isaías já falava para nós que ele viria antes mesmo, preparando o caminho. Preparando o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo, ao Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, o Senhor dos exércitos. Agora coloca o verso 2, por gentileza, que eu sou apaixonado pelo verso 2. Quem suportará a sua vinda? Por isso que eu perguntei para você se está pronto para ele vir. Quem suportará a sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Arabassu queterga. Aí a Bíblia explica a Bíblia, interpreta a Bíblia e já fala como ele vai aparecer. Aleluia. Porque será a sua vida como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Oh, rebaixério. Sabe por que ele virá como fogo do ourives? O fogo do ourives, o ourives é uma profissão. E o ourives ele só não purifica ouro. O ourives purifica a prata também. Ele purifica o que é precioso no ourives. E o ourives, quando ele coloca a prata em algo pequeno, que é chamado de cadinho, eu
eu sei que crente já passou pelo cadinho da provação. É, o cadinho. Porque coloca dentro do cadinho e coloca fogo embaixo. Aleluia. É desse jeito. E a prata, irmão, não adianta nem pedir misericórdia, que ela vai derreter tudo. Aleluia. E a prata fica como água. Mas tem um mistério, porque está falando da forma que Jesus vai vir. Quando a prata derrete, vira líquido, sobe algo daquele líquido da prata que é conhecido como escória, sujeira. Por isso que ele vai vir como fogo do ourives. Ele está dizendo: eu vou purificar tudo. Eu vou derreter tudo. E o que for de sujeira vai flutuar. E o que for de sujeira vai flutuar. Porque eu só quero aquilo que é limpo. Eu só quero aquilo que é santo. Se é santo, se santifica ainda. Se é justo, se justifica ainda. Porque ele vai buscar uma igreja especial e de boas obras, e imaculada, sem mácula, sem sujeira. E quando sobe a escória, fica só a prata. Ele vem, segura aí, olha para cá, para você não perder o contato. Ele vem, o ourives, ele vem com uma espécie de uma peneira e tira toda aquela sujeira de cima que havia subido ali da prata. O Senhor está dizendo: ei, eu vou tirar toda a sujeira. Eu vou tirar toda a sujeira. Eu vou limpar tudo. Tu não está entendendo? Nesses últimos dias, Jesus vai fazer uma limpeza que tu não tem ideia. Tu acha que ele não está vendo, mas ele está. Tu acha que ele não está observando, mas ele está. Ele está esperando só o tempo certo para agir. Mas a Bíblia diz que ele virá também como sabão do lavandeiro. No original, a palavra sabão é poçata. E poçata ali está dizendo que é algo feito de soda. Encanto, rabassi, edérgia. O Senhor está dizendo assim: olha, eu vou te lavar. Para te levar, eu vou te lavar com o sabão do lavandeiro. Talvez você nunca ouviu falar o que eu vou dizer agora, mas pelo menos uns 3 aí, que eu sei que tem mais de 40, já ouviu falar do que eu vou dizer aqui agora. Aleluia. Eu morei muitos anos na roça, e não havia tanque para lavar roupa. E minha mãe, já entendeu o mistério tudo, os irmãos aqui atrás. A minha mãe levava a roupa para lavar na bica. Na bica, deixa eu te explicar o que havia na bica. A bica, havia uma tábua inclinada dessa forma assim, ó. Dessa forma era inclinada. E se chamava de batedor. Já dá para imaginar o que vai sair daí, né? Batedor chamava a tábua. E a bica era logo ali do lado. Dona Inácia, não está gravando? Está gravando, mas tu não vai mostrar esse vídeo para ela. Dona Inácia com 1,50 m de altura, minha mamãe, ia lá, pegava o sabão de soda, sabão de coco, sabão de cinza, esfregava naquela roupa. Eita Jesus! Colocava debaixo da água, dava umas esfregadas assim, ó, roupa com roupa. Pastor, tu está ficando doido? Tu está falando que para Jesus buscar algum crente, vai Jesus vai esfregar alguns crentes antes de levar eles. Sabe por quê? Tem umas manchinhas aí que precisa sair. Tem umas manchinhas aí que precisa ser tirada. Tem umas manchinhas aí que lá no céu não entra. Tem umas manchinhas aí que lá no céu não vai.
vai entrar. Por isso que ele vai esfregar, ele vai esfregar, ele vai esfregar. Não se preocupe. Escute esta palavra que Deus me deu aqui agora. Rabácia. Não se intrometa no que o Senhor vai fazer. Você que tem filho aqui, você que tem marido aqui, que não está servindo a Deus, o Senhor está dizendo aqui, através dos meus lábios agora: não se mexa, não se envolva, porque eu vou esfregar ele. Eu não vou permitir ele morrer, não, porque ele é meu. Antes de ser teu, ele é meu. Mas eu vou esfregar ele, porque eu tenho uma obra na vida dele. Eu vou esfregar ele, porque eu tenho um mistério na vida dele. Eu vou esfregar ele, porque eu tenho uma chamada na vida dele. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu começo a esfregar a partir dessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, dá um glória. Ei, Rabai Cantorébia. Tei Cantorébia andaravassuia. E di cantuyando le placeder que andarabai. E de andorerrácia. Tem um agir do Todo-Poderoso chegando na tua casa. Tem um agir do Todo-Poderoso chegando na tua família. Tem um agir do Todo-Poderoso. Ei, ele está dizendo para alguém: vai ser com amor. Pede licença para esse irmão que está do teu lado e segura no ombro dele. Não estou apelando para o emocional não, irmão. Eu faltei essa aula, pode ficar em paz. Chacoalhe o ombro dele, que eu vi ele abrindo a boca de sono daqui. Eu nunca vi cochilar com um negão gritando desse jeito. Agora olha dentro da menina do olho dele e diga assim: ó, o Senhor vai esfregar. Mas ele vai esfregar com carinho. Fala para ele: ele vai esfregar com carinho, porque é dele. Fala para ele: antes de ser teu, é dele. Fala para ele: antes de ser teu, é dele. Antes de ser teu, é dele. Se você não entender isso, eu vou ficar repetindo até 11 horas da noite. Antes de ser teu, é dele. 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 Tu vai ficar com o coração desse tamanho, ó. Mas tu vai lembrar dessa palavra hoje. O Senhor falou que não vai ferir, ele só vai esfregar. Se tu não der glória, eu vou ficar fazendo esse movimento de esfregar aqui até 11 horas. Arabaçu. Mas espera aí, tu acha que o processo acabou? Não. Ana Paula, o processo não acaba assim. Quando esfregava, ela dava uma chacoalhada assim nela e colocava a roupa em cima da grama. Aquele processo chamava colocar para quarar. Pastor, me explica. Eu nasci na época dessas lavadoras que já sai a roupa seca. Já lava e sai seca o mistério. As mais ruinzinhas saem úmidas da sua roupa. Aí tu vem com essa conversa de quarar aí, pastor, de um congresso, estou ficando doido. Esfrega primeiro, quando coloca para quarar, é para o sabão de cinza agir. O sol pega em cima da roupa que está quarando. E o produto, que é o sabão que você colocou ali, vai agir. Ei, rapaz, xodor. Arabai. Só que passava um tempo, ali ela batia a mão naquela roupa, na grama. Eita, Jesus. Agora eu preciso desenrolar até a toalhinha. Meu Deus. Ele pegava, Dona Inácia pegava aquela roupa. E ela vinha, ela dava uma umedecidinha dela na bica, dava uma esfregada. Porque Jesus, quando começa a esfregar, ele não para mais, viu, irmão? Talvez tu não saiba disso. Eu já passei na mão dele. Irmão, quando ele esfrega, irmão, ele não para mais de esfregar. Fala: Jesus, chega, Jesus, tá bom. Fala: não, eu que sei, eu que estou lavando. Aí ele vai esfregando assim, irmão. Aí passava a mão, a água na bica, ali o pano na bica, a roupa na bica. E o batedor tá aqui. Não esqueceu que o batedor estava aqui não, né? Você viu que eu estava até desviando aqui para não pegar no batedor. O batedor, irmão, ela pegava assim, irmão. Meu Deus, que força tinha aquela mulher. Ela pegava a roupa e passava. Se tu não der glória, eu vou continuar batendo do mesmo jeito. Ia bater.
Entenda a revelação. Nós tínhamos dificuldade para comer nessa época. Não passamos fome, não. Mas o arroz que nós comíamos era tipo 3. A dificuldade era muito grande. Você acha que a mãe estava fazendo aquilo lá para estragar a roupa? Você acha que a mãe estava batendo para rasgar a roupa? De jeito nenhum. Ela nem poderia fazer um trem desse, irmão. A intenção era só tirar a sujeira. O que Jesus está dizendo para vocês, irmão, vai ser um couro, mas vai ser só para tirar a sujeira. Vai ser só para tirar a sujeira. Irmão, não tem homo, não tem vênice, não tem, irmão, alvejante capaz de tirar mais a sujeira do que o sangue de Jesus. Não, você não entendeu. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. Vamos ver quem já entrou no culto aqui. O sangue de Jesus está sobre a tua família. O sangue de Jesus está sobre o teu marido. O sangue de Jesus está sobre o teu filho. O sangue de Jesus, ele cobriu a tua casa e a tua família. A tua casa é dele, a tua família é dele, o teu marido é dele, a tua esposa é dele, o teu filho é dele, a tua filha é dele. E ele está dizendo que vai reunir, vai trazer todos de volta para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu preciso que você levante a mão, porque já vai profecia. Só para quem acredita em profecia dentro da palavra, o Senhor manda te dizer: eu estou alcançando todos. A porta da arca vai fechar, mas eu vou esperar o último entrar, diz o Senhor nessa noite. O Senhor quer limpar tudo aqui hoje. O Senhor tem uma obra linda para fazer na tua vida e na tua história. Aleluia. Eu queria chegar até no verso 14, mas eu não faltei a aula da ética. Já é 9h15, irmãos, e hoje é sexta-feira. Se coloque de pé. Eu quero terminar a mensagem com você de pé. Aleluia. Ele vem. Arabai. Ele vem. Andarrácia. Adarabassuia. Adarabai. Mas existem uns processos para serem feitos. Aleluia. Ele quer te levar limpo. Ele quer te levar lavado, remido. Orabaséria andarábia. Eu vou ler só o verso 14. Não vou pregar o 14, vou só ler. E eu termino aqui, enquanto minha esposa prepara o hino para louvar. Eu, Jesus. Não, verso 14 eu disse cima. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Grave a sua. O Senhor está dizendo lá: ei, lá não é um albergue, lá é um céu. Ele está dizendo: lá não é praça pública que vai de qualquer jeito, não, lá é o céu. E só tem uma porta. Orebiaçuia, Adarabasérgia. É entrar para essa porta da santidade, é entrar para essa porta da pureza. Adarabasérgia, Adarabassuia. Eu tenho certeza que tem crente que está ouvindo essa palavra nessa noite, que já está lavando as suas vestes, ouvindo essa palavra nessa noite. Eu sei que talvez por alguns deslizes, por esse tempo você sujou as suas vestes. Talvez por alguns deslizes, nesses últimos dias, você sujou as vestes. Mas você veio para o lugar certo. Aqui é o lugar de limpar as vestes e deixar ela mais alva
do que a neve novamente. Sinta o Senhor limpando. Sinta o Senhor trabalhando em sua vida nessa noite. Adarabassuia de canda, adaragaça. Sinta o Senhor te limpando hoje neste lugar. Adarabassuia. Sinta o Senhor limpando a tua vida, jovem. Sinta o Senhor trabalhando dentro de ti. Sinta o Senhor trabalhando no teu ministério, na tua vida. Ah, meu Deus. Sinta Ele trabalhando ao teu favor hoje. Com lábios e um coração dividido. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Perdidos oh, glória a Deus. Dentro da oh, glória a Deus, casa oh, glória a do Deus. Pai. Sinta o Senhor tocar no teu coração nessa hora. Ah, meu Deus. Que o céu é real. Oh, aleluia. Tão ocupado. Você tem coragem de dar a mão para essa pessoa que está do teu lado? Tem coragem de dar a mão para essa pessoa que está do teu lado? Abre os nossos olhos Aleluia. espirituais, porque pararam de falar do céu. Chacoalha a mão Acham dele. que Cristo não vai mais voltar. Fala para ele, o Senhor está nos Já não limpando se hoje. fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar. Fala para ele, Porque o Senhor está pararam limpando de ele falar hoje. do céu. Arabassuia. E só se fala em bens materiais. Ah, meu Deus. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração. Desperta a igreja em oração. Deixa ele te tocar. Faz arder de novo. Reacende o fogo. Deixa ele te tocar Levanta essa geração. Traz de volta a visão. Deixa ele te tocar hoje. Onde tudo começou. Deixa ele te envolver hoje. Deixa ele limpar tudo que ele quer limpar. Deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ele tirar o que ele quer tirar. Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar. Deixa ele te tocar porque hoje. pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Jesus vai te Faz despertar. arder de novo. Jesus vai te renovar hoje. Acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou. Ora bacana, Arábia Sérgia. Deixa ele te tocar hoje. Acende a chama, vem nos restaurar. Oh, glória a Deus. Como em Atos 2, desce aqui. Deixa ele te tocar hoje neste lugar. Acende a Ora bacana, Arábia chama, Sérgia. vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui. Ele vai te acender de Vem novo. nos restaurar, vem Deus, como em Atos 2. Ele vai te renovar, ele vai te restaurar. Desce aqui neste lugar, acende a chama, vem nos restaurar, vem Deus, como em Atos 2. Desce aqui. Adarabacana, Arábia Suia. Adarabachere, raçuia de Candarábia. Sinta o mover de Deus aí. Sinta o toque dele. Sinta o toque dele. Sinta o trabalhar dele. Ele insiste. Ele que purifica, Ele que lava. É Ele que muda a tua história. Adarabacana, Adaragaçuia. Urabacana, Arábia Sérgia, da Arábia.
Sinta o toque dele nessa noite te movendo, te tocando. Sinta ele lavando e purificando. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, De volta ele vem, ao primeiro amor. ele vem, ele vem. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e querido Pai, estende as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, Deus. Daqueles que receberam, ó Deus querido, a tua poderosa palavra nessa noite. Deus, eu sei que a tua palavra, Deus querido, ela tem um propósito quando ela é enviada, Deus da glória. Eu tenho certeza que o Senhor enviou aos nossos corações, ó Pai, ó Deus eterno, para nos trazer vitória, para nos abençoar, ó Deus da glória. Obrigado, Deus, pela orientação. Obrigado, Deus, por ter falado conosco em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido a você. Procure pelo menos uns 3 irmãos diferentes. Dê um abraço nele e profetiza sobre ele. Jesus vem. Só fala isso para ele. Procure aí, pelo menos umas 3 pessoas. Dê um abraço nele. Jesus vem. Diga para ele, Jesus vem. Profetiza para ele, Jesus vem. Profetiza para ela, Jesus vem. Profetiza para esse irmão aí, Jesus vem. Fala para ele que Jesus vem vindo. Fala para ele que Jesus está chegando. Nós temos que entrar na cidade pelas portas, viu, irmão? Aleluia. Passamos por um processo aí, mas vamos entrar na cidade pelas portas. E o nome dele vai ser glorificado. Oh, glória a Deus. Quero perguntar aqui nessa noite, alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Eu quero perguntar aqui nessa noite, alguém que está parado, porque desviado está o diabo. Ele que não pode voltar mais para o céu. Mas você parou, não sei que cargas d'água você saiu da presença, mas você deve ter lá os seus motivos. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que você é um filho amado. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você é uma filha amada. E Jesus quer mudar toda a tua história. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de voltar para Cristo? Aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Aqueles cutucões que foi repreendido no começo estão liberados agora. Talvez você saiba a situação espiritual dessa pessoa que veio hoje na igreja. Talvez ela veio até o seu convite. Agora é hora de você perguntar a ela se ela quer voltar para Jesus hoje, ou se ela quer se entregar a sua vida a Cristo hoje. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Onde está a primeira pessoa que gostaria de voltar para Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Todos já são crentes, irmãos? Todos já servem a Deus aqui? Se é assim, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Amém? Tome o seu assento só um instante, irmãos. Já vou devolver o microfone ao pastor nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, entenda bem. Nós vivemos 110% na obra de Deus, eu e minha esposa. Há 14 anos Deus nos chamou para a obra. E há 14 anos eu morava na cidade de Mirassol. Eu morei por 3 anos e meio lá, antes de retornar para cá.